Ok, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Na vez passada, a gente estudou, o capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, E refuta aqui a acusação, de que o evangelho dele é um evangelho para causar prazer e conforto, aos seus ouvintes. E ele responde, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, doulo de Cristo, E nós fizemos relembramos, o passado desse desbravador, Um homem que foi perseguido, hostilizado, apedrejado, foi dado até como morto. E ele traz em seu corpo as marcas de Cristo, por anunciar esse evangelho. Enquanto que os que o acusam, na verdade, esses são os que anunciam o evangelho para agradar os seus pares, agradar os judeus zelosos da lei. Mas o apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo ele comunica com autoridade, até no final do versículo, ele diz, Gálatas capítulo 6, versículo 17, tragam no corpo as marcas de Jesus. Amém? Tudo bem, se você quer fazer a obra de Deus, você quer fazer realmente a vontade do rei, não tenha dúvida, você vai trazer essas marcas também no corpo, viu? Por servir e agradar a Deus em vez de agradar interesses dos homens. Muito bem, hoje nós vamos estudar o versículo 11, versículo 12, versículo 13 e o versículo 14, tá bom? Vamos lá, se for necessário a gente vai dividir em duas partes, tá bom? Vamos primeiro observar os traços desse escritor antes da conversão. Vamos ver o que ele era mesmo, antes de se converter ao evangelho, ser um seguidor de Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Atos capítulo 9, versículo 21, tá? Que eles terminavam em Jerusalém, esses cristãos, os que invocavam o nome do Senhor. Ele tinha em seu coração levar amarrado aos principais sacerdotes, fossem homens ou mulheres. Tá? Muito bem. E temos aqui também, ainda no livro de Atos, demonstra também os traços de como esse homem tinha um coração cheio de ódio e que incansavelmente caçou os cristãos, como touro selvagem. Atos capítulo 22, versículo 4, e perseguiu os cristãos, o caminho aqui é os cristãos, tá? Até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele foi até Damasco, Qual o propósito? O que é que tinha no coração dele? Trazer manhetados para Jerusalém os que também lá estivessem. Para quê? Para serem punidos. Temos ainda aqui, pessoal, algo que fala aqui em Atos sobre quem era Saulo, antes de conhecer Jesus. Atos capítulo 26, diz aqui, vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, que trata a questão teológica, dele. A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Aí o versículo 10, de Atos capítulo 26, tá? Encerrei muitos dos santos, não foi pouco não, muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido, era como um touro selvagem. Contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Eita, olha, tinha muito cristão orando para Deus matar Paulo, não tinha? Tinha muito, e como tem hoje, Tem muito crente orando para matar o perseguidor, matar o vizinho, que está perseguindo, importunando. Mas Deus é Deus de surpresas agradáveis, viu?
Deus é Deus, que em vez de pesar a mão, né, em vez de pesar a mão dele, ele vai estender a mão, né, e salvar essa alma, né? Olha só, pessoal. Vamos ver então aqui a questão, né, no livro de 1 Timóteo também. 1 Timóteo fala também, né, o que era Saulo, né, antes da conversão. Né? Ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Entendeu? Muito bem. Vamos ver a questão teológica aqui. Né? Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Olha só. E diz assim, ó. Versículo 5, tá? Vai ser bem breve, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Né? Era um homem que, alguns até acreditam que se ele não fazia parte do Sinédrio, ele seria. Ele tinha uma vida promissora, porque ele avantajava-se a muitos dos seus pares. E poderia até ter se tornado um sumo sacerdote, por que não, né? Muito bem. Aí vamos então aqui, né, para Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer, eu não fui persuadido pelo homem. Não fui. Como? Como um homem um varão, né, com um perfil de Paulo, devotado totalmente à lei, um homem culto, um homem letrado, teólogo, né, e com seu coração posto sem reservas, né, na caça de cristãos, poderia se tornar um servo de Jesus. Não por persuasão humana nunca. No versículo 12 ele diz aqui, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então algo maior impactou a vida do apóstolo Paulo. Né? E o que foi isso? Possivelmente essa revelação, que no grego, a palavra no grego é apocalipse, é o que está no grego, né? Revelação. A palavra indica o anúncio de algo anteriormente escondido, secreto. Né? Então, possivelmente, o momento dessa revelação foi o momento que ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Conforme está aqui, ó. Conforme está aqui no livro de Atos. Talvez seja esse momento, ó. Livro de Atos, capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, essa abundância de luz fez com que o apóstolo Paulo viesse mudar todo o seu conceito sobre Jesus Cristo Nazareno. Nós vemos aqui, ó. Nós vemos aqui também, ó, no Atos capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mas resplandecente que o sol. Então é possível que seja esse momento que o Senhor Jesus revelou-se ao apóstolo Paulo, né? Quando ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Então nós vemos aqui, pessoal, voltando aqui para o livro de Gálatas, né? E fica uma reflexão. Existe coração duro que o Senhor não possa transformar, pessoal? Quem na época de Paulo, né,
iria acreditar numa mudança tão repentina, uma mudança tão forte, né, no coração daquele que perseguia a igreja, e que odiava os cristãos. Mas Deus é Deus que nos traz um ensinamento através dessa conversão. Que não existe coração que o Senhor não possa quebrar. O touro selvagem foi jogado ao chão. Bem, o seu orgulho, sua soberba, né? E aí se torna claro quando ele diz no versículo 12, né, de Gálatas capítulo 1, versículo 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aí ele continua aqui. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira, esse ouviste, tá, pessoal? Pode ser também que os mestres hereges tivessem acusando o apóstolo Paulo, relembrando o seu passado sombrio, né? Seu passado de sangrento, né? E o apóstolo Paulo pode estar tratando isso aqui. Ou o ensino, ou o que esse povo sabia sobre o proceder no passado de Paulo, né, antes de servir a Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira, essa palavra aqui, pessoal, sobremaneira é a palavra no grego hiperbole, né? Além das medidas, em excesso. Sabe quando alguém diz, rapaz, você passou do limite, pois para o apóstolo Paulo não havia limite, né, na perseguição dos cristãos. Então, que é o hiperbole, né? Sobremaneira, além das medidas, né? De medidas, em excesso. Então, sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. O perseguia aqui, pessoal, essa palavra perseguir, no grego, é dioko, né? Ela está no imperfeito, que ela está tratando o quê? Uma ação que foi uma ação interrupta, uma ação contínua. Não havia descanso. Não. Sabe quando a pessoa já acorda, né, com o seu alvo em mente? De caçar, de perseguir, de obrigar os cristãos sob a força, né, de torturas a blasfemar o nome do Senhor. Muito bem, acordava e dormia pensando nisso. E a vida dele era perseguir os cristãos. Ok? Então, é uma ação interrupta, é uma ação contínua. Está no imperfeito. Perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Né? Devastava. A palavra devastava aqui no grego é porto, né? Imperfeito também, né? Que ela significa o quê? Destruir, né? Ela era usada para soldados que devastavam uma cidade. Então, só que essa palavra aqui, devastar, ela está no imperfeito, chamado imperfeito, que é um imperfeito conativo. O que significa isso? A tradução é, eu estava tentando devastar. Eu estava na tentativa de eliminar, de destruir os cristãos. Mas ele não conseguiu, porque a igreja é Jesus, é o próprio Jesus. Muito bem. E aqui nós vemos então, tá? O apóstolo Paulo fazendo lembranças, né? No versículo 14, ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Né? Esse aqui é o versículo 14. Né? E a palavra aqui, do versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me. Né? Avantajava-me e
a muitos da minha idade. Aqui não tem muita novidade não no grego. Eu estou olhando aqui no grego, né? Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então nós vemos aí que só algo poderia impactar o coração desse homem. Não era persuasão humana, hipótese alguma, mas somente Jesus se revelando. Só Jesus se revelando. E Jesus se revelou a ele, né? Com abundância de luz, né? Caiu sobre o apóstolo Paulo, desceu sobre ele, e ele não foi mais o mesmo. Não poderá o Senhor fazer isso no coração daquela pessoa que persegue você, essa pessoa que tem ódio de crente? Quantos exemplos nós temos na casa do Senhor, né? De pessoas que tinham ódio, raiva, rangiam os dentes e faziam até o mal aos cristãos. No caso dos evangélicos, né? Faziam mal aos evangélicos. E brilhou a luz do Senhor e ela se converteu e está aí, servindo o Salvador. Amém? Então é essa palavra, tá, que eu tenho para entregar em nome de Jesus, né, nessa exposição, tá? Do versículo 11, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Deus abençoe a todos.